Por que é tão difícil começar? Às vezes eu me pergunto todos os dias, por que eu não consigo dar continuidade ou até mesmo começar a fazer as coisas que eu sempre tive vontade de fazer? Me questiono se eu não sou boa o bastante ou se eu não conseguiria obter êxito naquilo que eu realmente desejo. E eu acho que muitas pessoas cresceram e que nasceram na mesma época que eu, cresceram assistindo o YouTube, cresceram vendo pessoas crescendo, evoluindo no YouTube, conseguindo conquistar tudo aquilo que elas sonhavam através do YouTube. Lá no fundo, tinham vontade de criar um canal, de começar a fazer vídeo, de se tornar uma pessoa conhecida, que tem uma comunidade, que fala com outras pessoas. Mas isso sempre foi somente um sonho. De todas essas pessoas que eu imagino que pensavam isso dentro do seu coração lá no fundo, poucas delas realmente tiraram esse sonho pra fora e materializaram aquilo que desejavam. A pergunta é por quê? Por que a gente tem tanta dificuldade de começar? Às vezes eu me pego me comparando com as pessoas e olho aquilo que elas estão fazendo e fico, eu jamais conseguiria fazer isso, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa criatividade. Eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ter essa coragem. Eu gostaria de ser inteligente como essas pessoas que eu tô vendo, que fazem esse vídeo tão legal e tão divertido e tão criativo. E olha só como isso daqui é bom. A real é que essas pessoas só precisaram começar. Essas pessoas só precisaram ter coragem. E é algo que falta muito em mim e em muita gente que eu convivi, que sentia vontade de dar luz a algum projeto e simplesmente não conseguia. Eu percebi que eu ficava pensando demais sobre aquilo que eu ia fazer. Que eu ficava organizando demais, pensando muito alto, e eu nunca começava. Eu nunca dava o primeiro passo. Eu nunca postava o primeiro vídeo. Para pessoas como nós, que eu acredito que seja você, que entrou nesse vídeo, provavelmente se identifica com esse perfil de alguém que é mais introvertido, que tem vontade de fazer as coisas, mas existe uma dificuldade muito grande de sair da sua zona de conforto, onde as pessoas não te veem, onde as pessoas não te julgam, onde as pessoas não sabem quem você é. Na minha cabeça, se eu ia lá e fazia alguma coisa, me desafiava e eu não me dava bem, era melhor nem ter feito. Então eu prefiro ficar na minha zona de conforto, somente sonhando com aquilo que eu gostaria de fazer, mas feliz por não ter que lidar com a decepção que nem aconteceu. É um pouco loucura isso na nossa cabeça, mas infelizmente é assim que funciona. Pensando a respeito de todas essas coisas, eu ficava observando os criadores de conteúdo que eu assisto e pensando, eu não consigo ser desse jeito, se para estar na internet eu preciso ser uma pessoa extremamente extrovertida, expansiva, eu preciso gesticular, eu preciso ser o tempo todo engraçada. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ser essa pessoa. E mais do que isso, eu não consigo fingir ser uma pessoa assim. Então, a internet nunca é e nem vai ser pra mim. Esse era o meu pensamento. Esse é o seu pensamento. Esse é o pensamento de muitas pessoas que olham este ambiente, que almejam estar nele, mas não se sentem encaixadas nele. E a real é que depois eu percebi que não. Que eu só preciso começar. Eu só preciso fazer. Eu só preciso ter coragem. Eu sei que você já deve ter visto várias situações acontecendo em que pessoas conquistavam aquilo que você queria, não porque elas eram melhores do que você, mas porque elas tiveram mais coragem que você. Porque elas foram lá, deram a cara a tapa e fizeram. Eu também ficava me questionando quem que vai querer ouvir o que eu tenho pra dizer, quem vai se importar com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu consumo, quem vai ligar para os meus comentários a respeito de alguma coisa. Quem vai querer me ver por 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos? A gente se coloca nesse lugar de insignificância, nesse lugar de eu não sou interessante o suficiente. A gente cria 1 milhão de cenários e várias desculpas para simplesmente não começar. Talvez esse vídeo tenha 10 visualizações. Talvez esse vídeo tenha 2 visualizações da minha mãe e do meu marido. Mas o ponto não é esse. O ponto é, se é uma coisa que a gente quer fazer, por que não fazer? Eu vejo criadores que falam sobre as dificuldades do seu trabalho na internet, que expõem como é difícil ter um retorno realmente significativo nesse lugar. Por conta de todos esses comentários, eu acabo ficando com medo. E eu acho que é uma coisa que acontece com você também. A gente fica com medo de dedicar o nosso tempo, criar paixão por uma coisa e se esforçar tanto naquilo e não receber retorno nenhum. Porque é uma possibilidade. Não é um lugar fácil de se crescer. Talvez seja um lugar fácil de aparecer em algum momento, mas de se manter ali, não é fácil. Não é fácil começar. Não é fácil tomar o primeiro passo. Não é fácil sair da onde você se encontra e desbravar mundo afora
para conhecer novos ares e conquistar aquilo que muitas vezes só seria possível de acontecer nos nossos sonhos mais distantes. Então não, você não tá sozinho. Você não pensa isso sozinho. Eu mesma tenho muita dificuldade de colocar uma câmera pra gravar e falar de forma fluente. Eu me embolo totalmente com as palavras, eu esqueço os meus raciocínios. Eu simplesmente viro uma ameba na frente de uma câmera. Se com outra pessoa eu consigo raciocinar e conversar e falar sobre aquele ponto, do começo, meio e fim, aqui eu simplesmente travo. Mesmo que eu saiba que muito provavelmente quase ninguém vai me ver falando essas coisas, eu ainda me sinto diante de uma multidão quando a câmera tá ligada. Então por que eu fiz esse vídeo? Porque eu achei um bom vídeo pra começar, pra expor e colocar pra fora que muitas das vezes a gente não precisa de uma câmera profissional, a gente não precisa de um super roteiro, a gente não precisa da melhor iluminação do mundo, a gente só precisa começar. Porque aquelas pessoas que hoje são bem-sucedidas naquilo que fazem na internet, também começaram assim como eu e você, com o iPhone, com a iluminação natural da janela, sem um tripé, colocando o celular em cima de livro, numa cadeira. Elas só começaram. E talvez, se a gente também começar, um dia a gente pode estar no mesmo patamar que elas. Eu sou a Jane, esse eu já nem sei. E se você se identificou com aquilo que eu falei, ou se você concorda com algo que eu disse aqui, se inscreve nesse canal. E eu gostaria muito se você se interessasse em me acompanhar. É isso. Beijo.